Então Deus castigou a nação ingrata com uma praga de serpentes que começaram a morder os israelitas. Aí você diz assim, mas Deus é amor, Deus não castiga. Meu irmão, Deus é amor, claro, mas é justiça, Ele é justo, e se você não obedecer, você vai ser castigado. Alguém diz, porque é crente, é qualquer um. Todos nós somos castigados por Deus quando nós não o obedecemos. O ímpio, o castigo dele vai ser ainda pior, é jogar ele nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, foi o que o Senhor Jesus falou. Então naquela época muitos morreram e os outros se arrependeram e pediram misericórdia ao Senhor. Isso é importante. Nos dias de hoje muitos estão morrendo porque não pedem misericórdia ao Senhor. O Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. Qualquer pessoa mordida que olhassem para a serpente seria curada. Desta maneira, a praga cessou. Pôde-se ler uma história lá em Número 21, de 4-9. A gente pode ler e ver o que está escrito ali. Irmãos, amigos, Deus dá o castigo, mas dá sempre um atalho, sempre um livramento, dá uma oportunidade para que o homem se arrependa. É o que aqui está escrito. Deus castigou, as serpentes peçonhentas mordiam, as pessoas morriam, mas antes de morrer, se olhassem para a serpente de bronze, que Deus havia mandado Moisés fazer lá no deserto, colocou lá para que o povo olhasse, aquelas pessoas ficavam curadas. Então essa é a situação. Hoje também existe, isso aqui é uma figura de Cristo. As pessoas que não olham para Cristo morrem no deserto da vida. Aprendemos lições importantes desse acontecimento. O pecado leva à morte. Gostaríamos de evitar o assunto, mas qualquer estudo honesto e completo da Bíblia nos obriga a ensinar esse fato verídico. Desde o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, Deus tem reforçado a lição da consequência do pecado. Essa é a verdade. Você que está nos ouvindo, prezado rádio ouvinte, amigo, observe bem o que nós estamos falando. Em Romanos, um dos livros mais ricos da Bíblia, que todos são importantes, Romanos, o apóstolo Paulo dedicou os primeiros capítulos a explicar do problema do pecado. Entre os pontos apresentados, esta afirmação do resultado da desobediência à vontade de Deus. Quando diz, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Ou seja, você pecou, você morre, se não olhar para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador de nossa salvação. Ele veio morrer na cruz para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é, quando você olha para Ele. No caso dos israelitas, que eles murmuravam contra Deus, o resultado imediato foi a morte. Aquela morte física de alguns, mas a consequência maior do pecado é a morte espiritual, a separação de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que nos mostra a palavra do Senhor, que a morte física, todos os homens estão ordenados por Deus, mas a morte espiritual é a pior, é aquela que o homem não confessa a Cristo como Senhor. Deus, meus irmãos, deseja perdoar os pecados e cancelar. 700 anos depois da praga de serpentes, o profeta Isaías escreveu, Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versículo 7. Quantas palavras, quanto amor de Deus para cada um de nós. Ele nos manda deixar o perverso para que possamos nos aproximar dele. Então, outro profeta judeu também escreveu, Ezequiel 18:23, dizendo: diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém.
Deus quer a salvação, Deus quer a paz para todos, Ele quer a vida eterna para todos, mas nem todos voltam-se para Deus pela ignorância, pelo pecado, e o pecador precisa voltar-se para Deus, ser perdoado. Por exemplo, os israelitas que reclamavam contra Deus e Moisés se arrependeram. É o que está escrito alguns deles. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Lá em Números 21:7, ele orou. Veio o povo de Deus e disse: Moisés, havemos pensado de nosso pecado, arrependido, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Agora, ora ao Senhor que tire de nós essa serpente, esse mal. Então Moisés orou e Deus atendeu. Quase 1500 anos depois, o Senhor enviando o perdão depende do arrependimento. Lá em Lucas 13, versículo 3 ao versículo 5. Deus quer que o homem se arrependa. Se o homem não se arrepender, diz a palavra de Deus, que o homem que não se arrepende, Deus já está com a sua lâmina amolada, já está com a sua espada amolada para destruir. Porque Deus, como eu disse, é amor, mas é justiça. A serpente de bronze prefigurou a salvação em Jesus Cristo, como nós já mencionamos. Lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu único filho, para que todo homem que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Um versículo que afirma o amor de Deus em mandar Jesus como Salvador. É um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, João 3,16. Mas muitos não sabem que este texto usa a forma da serpente de bronze como figura que representava Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, ele nos perdoa, somos livres. Como também naquela época, no Velho Testamento, a serpente prefigurava Cristo, todos que olhassem para ela, que eram mandados de Deus, então ali eles ficavam curados. Aí vem aquela história de padres, padrecos e tantos outros, que dizem que Deus mandou fazer uma serpente, Deus mandou fazer uma figura para que o povo olhasse. Por isso tem as suas igrejas cheias de imagens de escultura. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nenhuma prefigura Cristo, nenhuma prefigura os céus, tudo malícia. Pelo contrário, nosso irmão Moisés escreveu também, Deuteronômio 7:25, que as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Não coloque ela dentro da sua casa, que é maldição. Aí é que está a diferença. Uma imagem feita para adoração é uma coisa, e uma imagem que Deus mandou fazer para um livramento, porque era uma ordem de Deus, porque prefigurava a Cristo, é essa total diferença entre a serpente que Deus mandou fazer e essas serpentes que tem aí, essas verdadeiras serpentes que levam o homem para o inferno, que são essas imagens de escultura que eles fazem e colocam nas entradas da cidade, num canto, no outro da cidade, os prefeitos que mandam fazer, os vereadores que assinam isso aí e fazem esse tipo de coisa, formando um verdadeiro coito de demônio, a cidade de Esperantina e outros lugares onde eles colocam esses demônios à entrada da cidade. Já não basta aquilo que tem ali no centro da cidade, ainda colocam mais esses outros aí. É muita diferença. E do modo que nós vemos aqui, pela palavra de Deus, a serpente prefigurava Cristo, representava Jesus. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 14 ao 16. Então Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Olhar para Cristo. Não é olhar para uma imagem de escultura. Não é ter a fé em um feito de barro. Como agora há poucos tempos, em um governo passado dentro de Esperantina, foi feito um Deus com 270 sacos de cimento. Agora há poucos dias eu falava até com um rapaz que fez, o pedreiro, o mestre de obra, disse: foi eu que fiz. E quando a gente passa ali, tá as pessoas ali de joelhos, com as mãos tortas, diante daquele saco de cimento, meu irmão.
É a ignorância do homem, a brutalidade e ignorância do homem no seu coração. Quando a gente vê dentro da palavra de Deus, que Deus quer ser adorado e Deus responde através da nossa adoração, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem adorar a Deus, o homem viver para adorar a Deus, porque lá em Israel, e a serpente peçonhenta estava lá, mas aquelas serpentes que mordiam as pessoas tinham escape. Era você olhar para outra que Deus mandou fazer para que tivesse o olhar de Cristo no futuro. Prefigurava Cristo. A verdade é essa. Não são imagens feitas de Sebastião, de Maria Esperança, de Maria do Remédio, de fulano e outro, como São Pedro, São Paulo e tantos outros, até Benedito, tem até uma música que diz São Benedito vai, São Benedito vem, São Benedito tem um. É uma coisa séria, meu irmão. Misericórdia! É uma coisa que não leva o homem a nada, essa imagem de escultura, acender vela, rezar diante de imagem de escultura feito com saco de cimento, com bronze, com madeira, feno, palha, alguma coisa, não importa. Quantas pessoas que estão com suas imagens de escultura dentro de seus oratórios, acendendo vela, rezando, perdendo seu tempo, se condenando cada dia mais. Deus, o Senhor, chama a sua atenção, meu irmão, para que você olhe para ele. Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Isaías 42, versículo 8. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, vamos ficar pelo aqui, tá bom? Mas lembre-se, as imagens levam o homem ao inferno. Lá em Israel, as serpentes peçonhentas tinham uma imagem de outra serpente de bronze que o Senhor mandou fazer através de Moisés, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhasse, ali prefigurava Cristo. Hoje, todos nós que acreditamos e olhamos para Cristo, glória a Deus, somos salvos e iremos morar nos céus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, tá bom? Querido Deus e Pai que está no céu, somos gratos, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui a realizar esse trabalho que o Senhor tem nos mandado fazer. Pregar a tua palavra verdadeiramente como ela é, como ela está escrita, para que todo aquele que crê no Senhor seja salvo. Obrigado, meu Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.